Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Eu já estou aqui aguardando por vocês para a nossa aula de hoje. O pessoal está chegando, está se conectando, então vou aguardar um pouquinho para que todos possam aí se conectar e começarmos então a nossa aula, tá bom? Passa um tempinho até que os amigos se conectem. Hoje a gente vai falar aí sobre a arte indígena, né? E a importância dela. Então vamos lá. Pega o caderno, já separa aí o lápis de cor, a canetinha, tá bom? Já já começa a aula. Oi, Marco, tudo bem? Fiquei feliz em te ver essa semana. Tudo certo? Então vamos Oi, lá. bom dia, professora. Bom dia, Maria Clara. Você está bem? Sim, Eu deixei aberto por enquanto, só para vocês falarem um bom dia. Daqui a pouco eu fecho para não ter aí muita interferência com os sons, tá bom? Então, por enquanto, vocês ainda podem falar. E eu estou aqui no colégio, ó, na biblioteca. Deu pra perceber. Deu, né? Mas está tudo certo. Já estive em sala de aula com o pessoal do sétimo ano e agora estou aqui com vocês, nesta manhã tão linda. Então, vamos lá. Acho que a maioria, né, que está participando todas as semanas já está conectada. Então, eu vou agora silenciar para a gente começar. Hoje nós vamos falar aí sobre a arte indígena. Então, o que a gente sabe, né, dessa arte? Primeiro que a gente vai pensar, quando o nosso país foi descoberto, né, os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram os índios. Por isso que eles influenciam aí na nossa cultura, nas nossas tradições. Lembra que nós aprendemos no folclore que 3 povos, eles influenciam aí na nossa cultura? O indígena é um deles. E aí o que que eles fazem? Muitas atividades artísticas, né? São produzidas por eles. Por quê? Eles fazem pintura corporal, eles fazem cestaria, eles fazem trançados, não é? E vocês sabiam que na arte plumária, lá, quando eles fazem o cocar, cada cor representa um grupo? Se são os menores, os adolescentes, os adultos, então representa aí uma hierarquia. Olha que bacana a gente saber disso, né? Também mexe com barro, fizeram aí grandes cerâmicas, esculturas, nós vamos ver tudo isso. E criaram até os seus próprios instrumentos musicais. Nós vemos aí a flauta, o tambor, e aí a gente vai estudando, então, o passo a passo, tá bom? Vamos lá, eu acho que o pessoal já chegou, eu vou compartilhar, e aí a gente vai falando. Bom dia, Juliana. Já abri o bate-papo, já li aqui. Então, eu vou compartilhar, porque hoje nós temos uma arte para fazer no final. Mas primeiro a gente vai conhecer aí um pouquinho dessa arte indígena brasileira, tá bom? Vou ampliar aí a imagem, que fica melhor para vocês visualizarem. Então, vamos lá. Opa, tem um bate-papo. Ó, quando eu amplio a tela, eu não consigo direito ver aí a tela, tá? O bate-papo. Aí, se eu demorar para responder, vocês já sabem. Ok. Foi aí, ó, a amiga falou que o pai foi na aldeia indígena e trouxe uma flor com penas para colocar no cabelo. E outra vez foi a aldeia indígena em Bertioga e pegou um apito de pássaros. Legal. E em Bertioga nós temos aí uma aldeia, né? E lá eles, por
perpetuam aí, né, as suas tradições, seus hábitos, seus costumes. É bem legal. Em Boracéia, Juliana, legal. Vamos lá? Então, vamos começar aí. A gente vai falar sobre a arte indígena. Olha aí a pintura que ele está fazendo. Então, nós temos um grafismo. Ela falou que foi em Boracéia e viu, né? Já vi indígenas. Então, eu também vi lá em Itanhaém, na feirinha de artesanato. E eles vão fazendo, às vezes, na hora, gente, os objetos, a sua arte, pintura, aqueles enfeites de cabelo trançado, os quadrinhos pintando com o dedo, gente. Ele levou um azulejo quadradinho, jogou tinta, assim mesmo, gente, colocou as gotinhas e espalhou com o dedo e virou um quadro. Eu fiquei encantada. E um outro índio, ele ficava tocando a flauta enquanto o pessoal estava ali admirando os objetos. É interessante, né? Conhecer um pouquinho dessa cultura. Mas então a gente vai falar aí sobre a arte indígena brasileira. Como ela é? Eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram, por que influenciou tanto, né? Então, a arte em terras brasileiras já era desenvolvida bem antes da chegada dos portugueses, em 1500. Os povos indígenas, popularmente conhecidos por índios, foram assim denominados porque os europeus acreditavam estar chegando aí às Índias. Os objetos indígenas, eles possuem qualidades artísticas que representam a particularidade e as tradições aí da cultura de uma determinada comunidade. A construção desses objetos aí, sem deixar de levar em conta o resultado de perfeição, é um método que assegura a permanência da prática às futuras gerações. Então, vamos lá. Quando a gente estuda sobre os índios, nós sabemos aí que eles vivem da caça, que eles vivem da pesca, mas nós sabemos também que muda de tribo para tribo, não é assim? Cada um constrói a moradia do seu jeito e eles também criam seus adornos de acordo aí com as suas tradições. Mas eles levam sempre em conta a natureza, tá bom? Então, sempre pensando no homem, no corpo e na natureza. A linguagem artística indígena caracteriza-se pela cerâmica, pela cestaria, os ornamentos de penas, pintura corporal e outros objetos do dia a dia, sempre buscando então essa relação aí, como eu disse, entre o homem, o corpo e a natureza. Sim, Júlio, estou na escola, estou no colégio, na biblioteca. Vamos lá. Além disso, nós temos aí, ó, a cerâmica. Olha aí essa estatueta. Essa aí é antropomorfa, feminina, mas eles fazem várias, né? Como é que isso influencia aí no dia a dia? Será que a gente precisa usar, às vezes, alguns utensílios criados pelos índios? Eles foram e são importantes aí na nossa cultura? Vamos pensar aí. No começo, tudo foi sendo criado, tudo foi sendo transformado. Então, a gente passa aí por muitas modificações. Mas, pensa, alguém teve que fazer a primeira vez. E aí a gente acaba usando essa informação. Vai melhorando ao longo do tempo, mas, ó, eles foram os primeiros que começaram aí com essa arte. E aí nós costumamos dizer que os indígenas, eles foram os primeiros artesãos. Então, o fogo e o barro influenciaram a vida de muitos povos. No Brasil, a prática remete aos primeiros povos indígenas, que ao moldar a matéria barro, transforma-a em cerâmica,
após sua queima, que é o calor do fogo. Tais objetos utilitários, como panelas, olha aí, será que a gente não precisa de panela? Antes era de barro, depois foi mudando, né? Surgiram aí novas matérias-primas. Panelas, os vasos, servem para cozinhar alimentos, armazenar água e mantê-los protegidos. Entre essas peças, destacam-se a produção de vasos ritualistas, as urnas funerárias, e aí nós temos as formas de animais ou seres humanos. Nós temos também aí as estatuetas, chamadas de ídolos. Vem aqui. Bom, e aí nós temos a arte marajoara. Olha os detalhes, gente, no vaso. Vocês estão vendo aqui o grafismo, os desenhos que eles criam? Tudo deles é bem detalhado. Então, isso é bem bacana. Olha lá. Quando a gente fala da arte marajoara, desenvolveu-se na ilha de Marajó entre 400 e 1350. A produção mais característica foi a cerâmica, gente. Parece um macaquinho, é isso aí, Ana Júlia. Vasos de uso doméstico, cerimoniais e funerários, com pintura bicromática ou policromática, ó, duas, poli, várias, tá bom? E desenhos com incisões e em relevo. Usavam padrões geométricos e formas zoomorfas. Então, zoo vem do quê? Lembra o quê? Zoológico, né? Então, animais, que tinham a função aí de guardar o conteúdo. Além disso, nós vamos conhecendo aí mais a arte indígena. Nós temos aí a iconografia, a marajoara, fortemente centrada na figura humana e na representação aí de animais da floresta tropical, revestidos de significados simbólicos. Compõe aí um trincado sistema de comunicação visual, que se vale de simetrias, de elementos pareados, repetições rítmicas e oposições binárias. Então, olha aqui, ó, quando a gente fala dos elementos pareados, lado a lado, olha o desenho que eles criam. E tudo isso, para eles, tem aí uma mensagem, né? É importante, representa aí cada tribo, cada grupo. Nós temos a arte santarena. Olha essa cerâmica, gente. Datado aí entre 1000 a 1400. Então, o que a gente sabe dessa cultura? A cultura Santarém desenvolveu-se na região dos rios dos Tapajós e Amazonas. O destaque dessa cultura também é a produção aí de cerâmica. As peças têm, além da pintura e de desenhos, ornamentos em relevo com figuras humanas ou de animais, através da presença de cariátides. Então, vamos lá ver aí o que mais a gente sabe. Nós também vamos estudar aí os muiractãs. Quem são esses muiractãs? São as esculturas aí em formas de rãs, gente. Estão vendo aí essa escultura? O que vocês acham dessa escultura? Olha aí, Marco. Gostou da escultura? Meninas, gostaram? Eram fabricados quase sempre em pedras verdes, como jadeitas, nefritas e amazonitas. Ok. Envoltos em lendas, os muiractãs são, desde longa data, considerados poderosos amuletos contra toda sorte de malefícios. Ao que tudo indica, Santarém foi o seu centro de produção, embora haja uma dispersão considerada de peças desse tipo.
talvez em consequência aí de extensas redes de trocas e de difusão ideológica. Então, eles usavam aí a imagem como amuleto. Se a gente pensar, nosso povo, eles têm muitas crendices, muitas superstições. Se eu perguntar aí para vocês, vocês têm algum objeto que vocês usam que serve para se proteger? Alguém vai citar algo, com certeza. Cita aí, gente. Lembra quando a gente falou no folclore? Das crenças, superstições? Tia, eu não uso nada. Ah, mas eu gosto de colocar um tercinho na mão. Ah, tia, eu ganhei um trevo de 4 folhas. Eu uso na carteira. Legal. Então, isso é bom, mas não podemos esquecer do ser maior. A gente tem que acreditar em Deus, né? Mas como a gente vive, né, e faz parte dessa cultura popular, tem muita coisa que a gente aprende também. Ah, eu gosto de ter na minha casa flores. Por quê? Porque é vida. Então traz harmonia no lar. Mas por quê? Porque eu estudei a técnica da Ikebana, que é a arte milenar japonesa, e ali fala que é bom ter plantas, flores em casa, é bom ter animais, não é? Então, a gente vai aprendendo. Mas tem pessoas que eles usam alguns objetos que é para proteção. Tudo bem, cada um tem seu ponto de vista e tá tudo certo. A gente tem que acreditar em algo mesmo, né? Quando eu fico com medo, eu fico com um terço na mão antes de dormir. Isso aí, tá acreditando em Deus. O Davi falou que Deus é muito importante. Eu também acho, viu, Davi? Fundamental. Mas a gente sabe que depende das crendices. E aí os índios, eles criavam aí essas esculturas em forma de rã. Nós temos também aí a pintura corporal. Olha que interessante, gente. Eles usam aí as formas geométricas, muito preto e vermelho, né? Mas olha só, será que isso tem um significado? Com certeza, tudo tem um significado. Então, vamos então entender aí o significado. Quando a gente fala aí da pintura corporal, então a pintura na pele é realizada nas diversas partes do corpo com predomínio aí de forma geométrica ou linhas decorativas dotadas de equilíbrio e de beleza. A expressão pictórica serve de proteção contra insetos e defesa dos efeitos do sol. Possui intenção mística, sendo também executada em ocasiões especiais, como casamentos, enterros ou em preparação de caça. Os pigmentos são extraídos da natureza e as cores utilizadas são o vermelho, o negro e o branco, tá bom? Já fez uma pintura legal? Olha lá, então quando a gente fala assim, eles pintam o corpo, para que eles pintam? Tá vendo aí, gente? Para proteger dos insetos, para se proteger dos efeitos do sol também. E quando tem uma ocasião especial, um ritual diferente, e aí eles vão se pintando também, e cada ritual tem um desenho diferente, tá bom? Legal saber um pouquinho, né, da cultura deles. Olha lá, o urucum. O urucum, então, é um pigmento vermelho, extraídos das sementes, do fruto do urucuzeiro. Na culinária, serve como condimento e corante, conhecido pelo termo coloral. Na cosmética, é empregado em tinturas para pintar o corpo. Então, pensa aí, a mãe vai cozinhar, a mãe costuma colocar aí na carne coloral? Olha da onde vem aí o coloral, gente, chamado aí de urucum, né? Sabiam que era assim? Mais uma curiosidade que vocês descobriram. Nós temos aí o genipapo, é um pigmento negro,
azul escuro, extraído da polpa do fruto do genipapeiro. O fruto é comestível e usado principalmente em compotas, doces e bebidas. Então, lembra o que eu falei? Eles tiram tudo da natureza, ok? Faz o licor, isso, Marcos. Com essa frutinha dá para fazer aí o licor. É uma bebida doce, né? Nós temos aí a argila, ou às vezes eu falo assim, vamos fazer uma escultura em argila. Mas olha aí a argila, como ela é de fato. É uma argila mole, branca, usada como pigmento branco de tintas. Então, a gente fala que é o barro, né? Já fizemos atividades usando esse material. Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu fazer ainda, né, sexto ano. Mas quem sabe em breve a gente consiga fazer algo do tipo. Vamos torcer aí para que dê tudo certo. E a gente tem também aí a arte plumária. Oi, Larissa! Não entendi, você está com dúvida do quê? Então, é uma prática desenvolvida por meio de penas coloridas de aves. A arte plumária indígena constitui-se de adornos confeccionados ao corpo, a fim de se enfeitar para lutas e festejar os seus antepassados. A produção aí compõe-se das seguintes peças. Então, vocês estão vendo aí o cocar, né? O que a gente sabe, então? Que eles são feitos com as plumas, que podemos fazer também abraçadeiras, assim, braçadeiras e outros adornos, tá bom? Temos colares, temos cocares, braçadeiras, entre outros. Olha aí os adornos. Então, são feitos de plumagem, é uma linguagem codificada, indica o sexo, a idade e a filiação aí de seus portadores. Sim, amor, estou aqui no colégio, na biblioteca. Eu vi um ponto de interrogação, fiquei com dúvidas, o que você queria, né, com esse ponto. E aí nós temos aí, olha só, a arte indígena. De nada, amor. E assim, ó, quando eu falo disso na sala de aula, isso, feito das penas de aves, eu abro espaço para quem tem algum objeto em casa, está mostrando. Se alguém tiver aí algum objeto indígena, quiser abrir aí a tela e mostrar para os amigos, fica à vontade, tá bom? Geralmente eu faço isso em sala de aula e o pessoal vai trazendo e a gente vai aí compartilhando. Nós temos aí, olha só, o guará, é uma ave aí que também conhecida como ibis escarlate, guará vermelho, guará rubro e guará pitanga. Então, muito usado as penas aí dessa ave. Aí a Ana Júlia falou, coitado do pássaro. Nós temos, então, o manto tupinambá. O manto indígena foi produzido por índios brasileiros tupinambás por volta de 1500. Era usado pelo pajé em eventos religiosos da tribo, mas há poucos exemplares, mas todos encontram-se lá na Europa. Então, olha aí essa imagem, ele com um manto. Agora, imagina quantas aves foram necessárias para fazer esse manto. Vocês já pararam para pensar? Hoje nós estamos falando na preservação das espécies, né? Mas os índios aí, eles têm um jeito diferente de lidar. Então, a gente tem que respeitar, faz parte da cultura. Então, nós temos aí ó, o manto tupinambá. A confecção dos mantos era feito com penas de guará, ave com plumagem vermelha do litoral norte brasileiro, que são presas
há uma trama e disposta todos no mesmo sentido. O uso dos mantos era reservado aos homens de mais elevados graus de hierarquia aí da tribo. A imagem representa uma dança em ritual canibalista. Olha lá. Nós temos também as cestarias. E aí, quando a gente fala da cestaria, consiste aí na produção de uma variada gama de peças de vestuário, cestas e redes, além de peneiras e abanos. A matéria-prima utilizada aí na confecção desses objetos utilitários, então, provém aí de folhas, né? De palmas, de cipó, de talas e fibras. São muito bonitas mesmo, Ana Júlia. E a gente consegue fazer isso. Porque se a gente cortar tiras e for encaixando outras, lembra que eu ensinei? A gente vai criando aí o trançado. E dá para criar aí depois essas cestas. De uma forma simples, com papel, mas a gente consegue fazer essa técnica. Nós temos a maloca, então lembra que eu falei que existem diferentes tribos e cada um tem seu jeito aí, seus hábitos, seus costumes, suas tradições. A gente fala das ocas, das malocas, mas vocês aprenderam vários desde lá da infância. Já entrou em uma? Que legal! Que legal, gente! Júlio está perguntando se foi alguém do sexto ano. Hoje eu não entrei no sexto ano, mas na quarta-feira tinha. Bom, nós temos aí a habitação dos índios, geralmente disposta em forma circular, formando uma grande elipse ou círculo. As moradias, as ocas, né, são construções arredondadas e feitas em estrutura de madeira e taquara, amarradas com cipós e recobertas com folhas de palmeira ou capim. Há uma entrada no meio da oca, na face que se volta aí. Peraí que eu estava aceitando aqui o técnico, tá bom, gente? Então, há uma entrada no meio da oca, na face que se volta para o centro da tábua, e uma abertura na curvatura superior para a circulação de ar. No interior, os esteios de madeira que sustentam aí a estrutura que serve para amarrar as redes para dormir. Nós temos aí música, nós temos dança e teatro indígena. Então, lembrando que ele segue sempre os rituais que varia de tribo para tribo. Então, cada aldeia indígena tem a sua forma de lidar aí, né, com o cotidiano. E aí nós temos o teatro. Então, quando a gente fala do teatro, desta manifestação, né, das emoções, dos sentimentos, então tem como referência principal a catequização, que teve nos jesuítas seus maiores representantes. As dramatizações eram montadas tendo como base a vida de Jesus e dos santos. Nelas, os personagens antagônicos eram sempre as divindades que os índios tinham aí no seu imaginário. Nós temos aí música e dança, então olha aí a flauta confeccionada por eles, como eu falei, mas eles fazem vários outros, tá bom? Opa. Eles criam sempre os seus instrumentos. Então, nós temos vários tipos, tá bom? Não só flauta, tambor e outros mais. Apresenta a expressividade e sua prática ocorre aí nos ritos da puberdade, cerimônias espirituais e de guerra, bem como ocasiões aí de plantio e da colheita. Nós temos o canto
cantos e danças ritualísticos, envolve aí as oferendas aos deuses, os mitos, lendas e as tradições. Então, as tradições orais são preservadas em cerimônias promovidas com a participação de toda a comunidade aí. E como é que eles vão passando isso? Lembra que nós vimos lá no folclore? Tudo vai passando de geração em geração, então eles conseguem aí manter as suas tradições, porque vai passando de um para o outro. E em questão de hábitos e costumes, eles têm peculiaridades, então eles mantêm isso, tá bom? Ana Júlia veio na escola, é isso que você está falando? Fez um passeio à escola? Instrumentos musicais, então, feitos de madeiras, ossos de animais. O Marco veio, que eu vi, né, Marcos? Feitos de madeira, de ossos de animais. São toró, flauta de taquara. Nós temos o boré, a flauta de osso. O mimbe, que é a buzina. E o aí, tambor de pele de madeira. Você quer falar, Marcos? Não? Então, vamos lá. Nós temos a música indígena, a música nativa sofre alterações aí com a chegada dos jesuítas no Brasil, e a partir aí do século XVI, que com a intenção de catequizar os índios, começaram a introduzir instrumentos e estilos musicais. Hoje a música indígena é muito rica, peculiar e distinta de qualquer outro gênero. Bom, eu tenho ainda muitas coisas para falar, mas o que eu vou fazer? Para dar tempo da gente fazer a arte, então eu vou pular o slide e nós vamos lá na atividade do dia, ok? E depois eu continuo. Nós temos aí o grafismo, olha bem esse grafismo. Eu quero que vocês pensem em linhas e formas para a gente compor aí um grafismo. Tá vendo? Então vamos lá. Pega aí o caderno. Professora, depois a senhora vai falar sobre os outros itens, mas para dar tempo de fazer a atividade, nós já vamos adiantar aí o processo, tá bom? Então, usando a técnica do grafismo, crie moldura e desenho. Só anota isso. E aí eu vou pegar a folha. Nós vamos fazer uma linha de ponta a ponta, com a régua. Então, vamos lá. E aí eu volto lá para vocês entenderem o que é grafismo. Ó, faz uma linha aí com a régua, de ponta a ponta. Daí vocês vão colocar 10 centímetros, tá bom? De cima para baixo. Então, deixa eu usar aqui a régua. Ó, estou marcando, fiz uma linha. A linha, eu fiz 5 centímetros em cima, para poder escrever a atividade do dia certinho. Então, copia aí o que é para fazer. Então, vamos lá, ó. Eu fiz aqui, tá vendo? Uma linha em cima, uma linha embaixo. 10 centímetros tem de uma para outra. Nesse espaço, eu vou fazer o meu grafismo. Grafismo são esses desenhos que vocês estão visualizando aí. Como é que vocês querem criar o grafismo de vocês? Ah, entendi, Ana Júlia. Agora que eu entendi. Então, vamos lá? Marcaram? Utilizando a técnica do grafismo, crie
moldura em um desenho. Então, nós vamos fazer como se fosse uma moldura, tá bom? Nós temos outra atividade, mas vamos fazer só essa hoje. Então, eu vou voltar lá no grafismo, só para vocês entenderem. Então, olha lá o que é o grafismo, tá bom? O grafismo é a arte em que são mais relevantes as formas, as cores e os detalhes do que a figura ou representação. Pode ser também uma forma mais sucinta de representar um objeto ou composição de objetos, contanto que os impactos de cor e forma façam sentido com a proposta do artista. A arte do grafismo é simples e exuberante das cores, criando conceitos como a repetição, ritmo, equilíbrio e escala. O grafismo pode mostrar uma ideia estática ou com a sensação de movimento. Marcos, agora vamos lá. Vamos parar agora e prestar atenção, senão o pessoal não consegue prestar atenção, tá certo? Vamos lá. E aí, vocês vão, então, criar o grafismo de vocês. Qual desses aí lhe agrada mais? Que tipo de formas vocês querem usar para compor? Faz de conta que vocês vão ter que pintar aí o corpo, o braço de alguém. Que tipo você pode fazer aí para estar pintando o braço de alguém? Qual é o desenho que vocês acham que chama mais atenção? Então, eu estou começando o meu, ó. Já fiz outra linha em cima, outra linha embaixo. Eu gosto dessa representação aqui, ó, chamada espiga de milho. Eu posso começar com ela. Ok? E vou variando. Posso colocar uma de cabeça para cima, outra de cabeça para baixo, e vou compondo aí o meu grafismo. Então, vamos lá. Ó, já comecei. Ah, agora eu quero ir para um outro estilo. Ah, essa aqui, do casco de jabuti, também fica bem legal. Posso usar ela. Como é que eu faço? Eu posso fazer um X. Olha lá. E aí eu vou puxando aqui desse lado as linhas. Olha lá. E aí eu vou fazendo o meu desenho. Lembrando que nós temos que fazer de conta que vamos tatuar aí no braço de alguém. Então, o que vocês gostariam de desenhar? Vou colocar vocês aqui comigo, que aí eu vou acompanhando. Ou vocês preferem estar vendo aí os desenhos para poder fazer de vocês? Prefere visualizar, Maria Clara? Prefere visualizar? Então tá, vou deixar nessa tela. E aí vocês vão escolhendo aí a arte que vocês gostariam de utilizar. Enquanto isso, vou fazendo o meu aqui para estar mostrando aí para vocês. Eu estou misturando mais de um estilo. Achei que fica bem legal. E aí eu vou preencher todo o meu desenho, ó. E aí eu vou usar também um pouco da forma geométrica. E aí, Marcos, qual ideia você teve? Olha o meu, como tá ficando. Olha lá, agora eu estou começando a preencher os espaços.
e vou criando aí meu grafismo, representando a arte indígena.